Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a correção do exercício da página 51, que tem alguns probleminhas sobre a multiplicação. Então, vamos lá. Número 1 está falando que para fazer uma jarra de suco de laranja são necessários cerca de 6 laranjas. E a lanchonete vende, em média, 50 jarras de suco de laranja por dia. Aí ele quer saber quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete vai ter que diariamente gastar, né, para fazer esse suco. Então, olha só. Para uma jarra, são 6 laranjas. Se fosse fazer 2 jarras, eu gastaria o dobro, né? 2 vezes 6, né? 6 de uma jarra e 6 da outra. Se fosse fazer 3, seria 3 vezes 6. Mas aqui, como são 50 jarras de suco, então vai ser 50 vezes 6, né? A quantidade de jarras vezes a quantidade de laranja para cada jarra. Então, a gente vai armar aqui 50 vezes 6. 6 vezes 0, ó, sempre multiplicando aqui, no caso só tem a unidade, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então, o dono vai gastar 300 laranjas, em média, para fazer aí essas 50 jarras, tá? No número 2, está falando que a parte lateral de uma piscina, ela foi revestida com 13 linhas de 43 azulejos em cada. Se você lembrar de uma piscina, a parte lateral, ela tem um formato retangular, né? Então, aqui, essa parte foi formada por 13 linhas. Tem 13 linhas aqui. E cada uma dessas linhas tem 43 azulejos. 43 na primeira, 43 na segunda, na terceira e por aí vai. Então, você poderia fazer 43 mais 43 mais 43, só que ia ficar muito longo, né? Essa soma. Então, um jeito da gente escrever de forma mais prática seria multiplicar a quantidade de linhas vezes a quantidade de azulejos. Então, eu ficaria com 13 vezes 43. Ou poderia ter feito o contrário também, 43 vezes 13. Então, multiplicando aqui sempre o primeiro, a unidade, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Agora, eu vou multiplicar a dezena. Então, eu vou começar a preencher o resultado a partir da casinha da dezena. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, vai o 1. 4 vezes 1, 4. Como que foi? 5. E agora eu somo tudo. 9 com nada, 9. 3 com 2, 5. 5 com nada, 5. Então, para revestir essa parte lateral foram usadas 559 azulejos. Agora, na número 3, está falando que em uma cidade tem 27.560 domicílios. Então, tem essa quantidade de casas. Em cada casa tem, em média, 4 moradores. Eu quero saber qual a população dessa cidade, quantas pessoas tem no total. Então, olha só. Se em cada casa tem 4 moradores, se eu tivesse 2 casas só, seria 4 mais 4, né? 2 vezes 4, 8. 3, e seria 3 vezes 4. Sempre a quantidade de casas vezes a quantidade de moradores. Então, aqui são 27.560 casas, eu vou multiplicar pela quantidade de moradores em cada casa, vezes 4. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Fica o 4, vai o 2. 4 vezes 5, 20. Com 2 que foi, 22. Fica o 2, vai o 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 que foi, 30. Fica o 0, vai o 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 que foi, 11. Então, aqui, quantos moradores tem na cidade? 110.240 moradores, tá? Agora, no número 4, tá falando que a Helena não consegue decidir o que ela vai vestir. Que ela tem 2 saias, né? Uma preta e uma cinza, e 3 blusas, branca, amarela e vermelha. Quantas opções diferentes a Helena tem? A gente viu esse probleminha fazendo um esquema. Então, aqui, as opções de saia que ela tem é preta e cinza. As opções de blusa são branca, amarela e vermelha. Então, um dia ela pode ir com a preta e a branca, preta e amarela e preta e vermelha. Então, eu ficaria com 3 opções, né? Ó, preta e branca, preta e amarela, preta e vermelha. Se ela escolher a saia cinza, ela pode combinar cinza com a branca, mais uma opção. Cinza com a amarela, segunda opção. Cinza com a vermelha, terceira opção. Então, só com a saia cinza, ela tem mais 3 opções. Então, 3 opções com a preta, 3 com a cinza, no total, 6. Então, eu falei para vocês que a gente não precisaria sempre fazer o esquema. Só que aqui o probleminha até pediu, né? Para fazer o esqueminha para vocês compreenderem aqui essa relação. Mas vocês poderiam simplesmente ter feito o quê? Pegar a quantidade de saia, multiplicar pela quantidade de blusa. 2 vezes 3, 6. Porque se fosse uma quantidade maior, por exemplo, 40 saias, 50 blusas, fazer o esquema ia ficar muito complicado, né? Mas é sempre, então, só multiplicar a quantidade de um pelo outro, tá bom? Agora, na número 5, tá falando aqui
que uma linha de trem metropolitano liga duas estações, Ambrosina e Bons Tempos. Essa linha funciona 16 horas por dia e a cada hora saem 6 trens da estação Ambrosina. Então, na primeira hora saem 6, depois na segunda hora mais 6, na terceira mais 6 e por aí vai. Na letra A, ele quer saber quantos trens partem de Ambrosina por dia. Então, olha só. Funciona 16 horas por dia. Em um dia são 16 horas que ele funciona. E a cada hora saem 6 trens. Então, para saber a quantidade de trem, você vai multiplicar a quantidade de horas de funcionamento pela quantidade de trem que sai em cada hora. 16 vezes 6. Aqui é só fazer 6 vezes 6, 36. Fica o 6, vai o 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. Então, quantos saem por dia? 96 trens. Agora, se cada trem que parte de Ambrosina pode, no máximo, levar 125 passageiros por viagem, qual o número máximo de passageiros que essa linha transporta por dia? Então, olha só. Eu sei que por dia são 96 trens, que eu acabei de calcular. Se em cada trem puder colocar 125 passageiros, quantos passageiros poderão transportar por dia? Então, eu vou pegar a quantidade de passageiro em cada trem pela quantidade de trem, fazer a multiplicação. Então, aqui eu vou começar multiplicando 6. 6 vezes 5, 30. Fica o 0, vai o 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 que foi 15. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. 9 vezes 5, 35. 45. Fica 5, vai 4. 9 vezes 2, 18. Com 4 que foi 22. Fica o 2, vai o 2. 9 vezes 1, 9. Com 2 que foi 11. Então, aqui 0, 10, vai 1. 7, 8. Com 2 que foi 10. 1 com 1, 2, e aqui 1. Então, 12 mil passageiros que ela pode transportar por dia, tá? Agora, o número 6. O número 6 fala que na padaria do Sr. João, o pão custa R$2. E para facilitar a vida do freguês, o Sr. João vai fazer um quadro com os preços de 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses pães. E a gente vai ter que completar aqui qual o valor quando ele fizer essa tabela. Então, olha só. Um pão custa R$2. Quanto vai custar 2 pães? 2 pães vai custar o dobro, né? 2 vezes 2. Então, vamos completar aqui a tabela. 2 pães vai custar 2 vezes 2, que é igual a 4. E 3 pães. 3 vai custar 3 vezes 2, que é igual a 6. 4 pães também. 4 vezes 2, que é igual a 8. 5 pães, 5 vezes 2, que é igual a 10. Sempre a quantidade de pães vezes o valor do pão. 6 pães, 6 vezes 2, que é igual a 12. E 7 pães, 7 vezes 2, que é igual a 7. Agora, no número 7, tá falando que um campo de futebol tem a forma retangular e mede 120 metros por 90. Então, tem aqui desenhado um campo de futebol, formato retangular. Esse pedacinho aqui mede 120 metros. Esse pedacinho aqui mede 90 metros. A área desse campo é obtida multiplicando o comprimento pela largura. Sempre que eu quero encontrar a área de uma figura retangular, eu pego essa medida vezes essa, comprimento vezes largura. Qual é a área de um sítio que corresponde a 15 vezes a área desse campo? Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou calcular a área desse campo. Por quê? Porque o sítio, ele é 15 vezes a área do campo. Então, para calcular o sítio, eu tenho que saber a área do campo. A área do campo, a gente vai calcular 120, que é comprimento, vezes largura. 120 vezes 90. Aqui, como eu estou multiplicando o zero, eu posso simplesmente descer com ele, tá? Não preciso fazer a multiplicação. Se ele está na unidade, eu vou descer ele na unidade. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Ficou 8, vai 1. 9 vezes 1, 9. Com o que foi? 10. Então, a área do campo é de 10.800 metros quadrados, que é a medida de área aqui. Então, agora, eu vou calcular a área do sítio. A área do sítio é 15 vezes a área do campo. Então, eu vou pegar a área do campo aqui e vou multiplicar por 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Fica o 0, vai 4. 5 vezes 0, 0. Com 4 que foi 4. 5 vezes 1, 5. Agora, eu vou multiplicar todo mundo pelo 1. 1 vezes 0, 0. Não esquecendo de pular a casa aqui.
1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, agora eu vou somar. 0, 0, 0, 12, 6, 1. Então, a área do sítio é de 162 mil metros quadrados, tá bom? Agora, no número 8, tá falando que um programa de computador, cada vez que é executado, dobra o número de linhas verticais. Se ele dobrar é sempre fazer 2 vezes, né? E o número de linhas horizontais que formam uma imagem digital. Uma imagem tinha no início 64 linhas verticais e 32 linhas horizontais. Se o programa for executado 4 vezes, quantas linhas verticais e quantas linhas horizontais passou a ter essa imagem? Então, olha só. De início, esse aqui é o número 8, no início eram 64 linhas, né? 64 linhas verticais aqui. Aí, toda vez que ele é executado, dobra. Então, executou a primeira vez, dobrou, vezes 2. Aí, eu tive um resultado. Aí, executou mais uma vez, dobrou. Executou a segunda vez. Executou a terceira vez, dobrou novamente. Executou a quarta vez, dobrou novamente. Então, aqui, eu tenho todo o processo que foi feito. Dobrei a primeira, o resultado, depois eu dobrei, e o resultado, depois eu dobrei, e o resultado, depois eu dobrei, tá? Isso aqui é a maneira mais direta de escrever. E o mesmo aconteceu com as horizontais. Tinha 32, aí executei, então eu dobrei. Depois executei novamente, dobrei esse resultado aqui. Aí encontrei um novo resultado. Esse resultado dobrei porque eu executei de novo. E dobrei novamente. Agora, como que eu vou fazer para resolver? Vocês podem fazer no passo a passo. Multiplica por 2, aí o resultado depois multiplica por 2, depois o resultado multiplica por 2, depois multiplica por 2. Ou eu posso fazer simplesmente assim. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, eu faço aqui na vertical, eu vou ter 64 vezes 16. E na horizontal, a mesma coisa, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 16. Eu vou ter 32 vezes 16. Então, agora eu vou fazer 6 vezes 4, 24. Fica o 4, vai o 2. 6 vezes 6, 36. Com 2, que foi 38. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. Então, 4, 12, vai 1. 9, 10. 1024. Agora, o mesmo com a horizontal. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Com o que for, 19. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somo. 2, 11, vai 1, 2, 5. 512. Então, na horizontal ficou com 512 e na vertical com 1024. Se vocês tivessem feito, por exemplo, primeiro, aqui, vamos fazer um exemplo aqui na vertical, né? Executei a primeira vez, tinha 64, então eu dobrei. Então, 64 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Executei a primeira. Executei de novo, dobrou. Então, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, 5, aqui, e 2. Executei novamente, dobrou. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. E executei a quarta vez, então dobrou. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vejam que a gente chegou no mesmo resultado. Essa maneira aqui foi mais rápida, né? Do que eu ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, agora, essa propriedade que a gente usou foi aquela associativa, né? Eu associei aqui primeiro todos os dois para depois multiplicar pelo 64, tá bom? Agora, vamos ver o número 9. Veja como Camilo calcula 34 vezes 12. Aqui, o que ele faz? Ele decompõe um dos números, ele decompôs o 12. O 12 é o mesmo que o quê? 10 unidades mais 2. 10 unidades mais 2 unidades, né? Uma dezena mais 2 unidades. Então, ele faz a multiplicação aqui, ó. Depois, ele pega o 34, multiplica pelo 10 e o 34 multiplica pelo 2. Se vocês lembrarem, aqui a gente está fazendo o quê? É distributivo, né? Multiplico de fora por toda a soma, por cada uma das parcelas da adição. E depois ele soma, né? Então, eu fiz 34 vezes 10. Sempre que eu multiplico o número 34, sempre que eu multiplico um número por 10, é fácil, porque eu repito esse número e acrescento o zero. Ó. Repeti o 34, acrescentei o zero. E depois ele fez a 34 vezes 2, 68, e somou. No caso aqui, ele
aproveitou para decompor novamente, ó. 340 é o mesmo que 300 mais 40 e 68 é o mesmo que 60 mais 8. Quando ele fez essa decomposição, ele escolheu aqui uma soma que ficasse mais fácil para ele. Ele achou que somar 40 com 60 ia ficar fácil. E somou, deu 100, 300 mais 100 mais 8, 408, tá? Agora, a gente vai calcular do mesmo jeito que o Camilo. Só que primeiro a gente vai fazer 24 vezes 35. Então, aqui, ó, na letra A, é 24 vezes 35. Então, eu vou repetir o 24 vezes e vou decompor o 35. O 35 é o mesmo que o quê? 30 mais 5, não é? Então, eu vou fazer 24 vezes 30 e depois eu vou somar a multiplicação de 24 vezes 5. 24 vezes 30, vamos armar aqui, ó, 24 vezes 30. O zero eu posso só descer com ele. 3 vezes 4, 12, fica o 2, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, aqui eu tenho 720. Mais 24 vezes 5, 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20. Fica o 0, vai o 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, aqui eu tenho 120. Eu posso já somar. Se a gente fizer igual o Camilo, ele fez o quê? 720 é o mesmo que 700, mais 20, mais 100, mais 20. Eu posso somar todo mundo que é centena, 700 com 100, 800. E aqui, dezenas, 20 com 20, 40. Então, eu vou ter 840, tá bom? Agora, vamos ver aqui a letra B. Na letra B, ele tem 35 vezes 24. Novamente, eu tenho 35 vezes, eu vou transformar isso aqui em uma soma. 20 mais 4. Então, eu vou ter 35 vezes 20, 35 vezes 20, mais 35 vezes 4. 35 vezes 20 vai dar 700. Não vou armar aqui, mas vocês conferem o resultado de vocês. Mais 35 vezes 4 dá 140. Então, eu posso reescrever isso aqui como 700 mais 100 mais 40. 700 com 100, 800. 800 mais 40 é igual a 840. Isso é bom para ajudar vocês a fazer cálculo mental, tá bom? Então, agora, na letra C, ele tem 45 vezes 92. Então, eu vou ter 45, o 92, aqui o vezes, né? Eu posso, lembre-se que o vezes eu também posso indicar por esse sinal aqui, tá, gente? O 92 eu posso escrever como 90 mais 5 vezes 90 mais 45 vezes 2. 45 vezes 90 dá 4.050. E 45 vezes 2 dá 90. Então, aqui eu posso falar que é 4.000 mais 50 mais 90. 4.000 mais 50 mais 90 dá 140. Então, o resultado é 4.140, tá bom? Agora, na letra D. Vejam que aqui é o mesmo da letra C, só que inverteu as ordens, né? A ordem. Então, vamos fazer 92 vezes 45, eu posso escrever como 40 mais 5. Então, 92 vezes 40, ó, se você armar aqui, 92 vezes 40, desço com esse zero, não preciso multiplicar, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36. Então, 3.680. 3.680. Veja que eu já estou fazendo aqui até direto aqui. 3.680 mais 92 vezes 5, 92 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Fica o 0, vai 1. 5 vezes 9, 45. Com o que foi? 46. 460. Então, agora aqui eu posso decompor esse 3.680 como 3.000 mais 600 mais 80. E o 460 eu posso escrever como 400 mais 60. Agora, qual que fica mais fácil de juntar? O 3.000 é o único que tem unidade de milhar. Os da centena, 600 mais 400. 600 mais 400 dá 1.000. 80 com 60, eu vou ter 140. Então, agora, quando eu somar isso aqui, eu vou ter 4.140, tá? Mesmo resultado que a gente teve aqui em cima, tá? Aí, vocês vão escolher qual que vocês acharam que ficou mais simples. Para quando vocês precisarem resolver mentalmente, é uma forma de facilitar esse cálculo, tá bom? Então,
Agora a gente vai ver aqui os exercícios da página 53, né? No número 1, ele falou que sabe-se que A e B são dois números naturais, tais que A vezes B é igual a 237. E ele quer saber qual o valor de B vezes A. Então, eu tenho que A vezes B vale 237. E eu quero saber B vezes A. Então, olha só. O que mudou daqui para cá? Eu alterei os fatores, né? Antes eu tinha colocado o A primeiro e agora eu coloquei o A depois. Eu fiz o quê? Alterei a ordem dos fatores. Isso vai alterar o resultado? A gente viu que pela comutativa, pela propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz se eu escrevo 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Meu resultado sempre vai ser 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Alterei a ordem dos fatores e o produto continuou o mesmo. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu fizer A vezes B ou B vezes A, o meu resultado vai continuar sendo 237, tá? Quando eu falo A e B ali, qualquer número. Quando eu multiplico, tenho 237. Se eu altero a ordem desses números, eu continuo tendo 237, tá bom? Agora, no número 2, ele fala, considere a igualdade. 37 vezes n é igual a 63 vezes 37. Qual o valor de n? Então, eu tenho 37 vezes n é o mesmo quando eu faço 63 vezes 37. Qual que é o valor desse n? Olha só, eu multiplico o número por 37 e é o mesmo que eu multiplicar o 37 por 63. Então, esse número aqui tem que ser igual a esse. Olha só, eu só inverti a ordem do 37. O número que eu multiplico para que eu tenha o mesmo resultado tem que ser igual aqui e aqui. Então, o meu n, ele vai ter que valer 63. Qualquer outro número diferente de 63 não vai ser correta essa igualdade. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, não vai ser a mesma coisa. 37 vezes 2 não é o mesmo que 63 vezes 37. O único número que daria certo aqui seria o 63. Então, o n tem que valer 63, tá bom? Agora, no número 3, está pedindo para calcular duas maneiras diferentes o valor de 81 vezes 35 vezes 60. Então, eu tenho 81 vezes 35 vezes 60. Eu posso primeiro fazer essa multiplicação, ou eu poderia também fazer essa multiplicação aqui, depois multiplicar por 81. E teria também uma terceira maneira, eu poderia ter feito 81 vezes 60 e depois multiplicar o 35. Então, vamos fazer aqui para ver quanto que vai dar. Vamos fazer aqui 81 vezes 35. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 5, 3, 8, 2. Então, aqui deu 2.835, o resultado dos parênteses, né? Agora, eu vou multiplicar esse resultado por 60. Então, aqui vezes 60. Posso simplesmente descer com esse zero. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3 que foi, 21. K1 vai o 2. 6 vezes 8, 48. Mais 2 que foi, 50. Fica o 0, vai o 5. 6 vezes 2, 12. Mais 5 que foi, 17. Então, 170.100, tá? Aqui é o resultado. Agora, eu vou fazer primeiro 35 vezes 60. Então, 35 vezes 60. 0, né? Desse com 0. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18. Com o 3 que foi 21. E depois, então, eu vou pegar 81 e multiplicar esse valor aqui. 2.100. Então, 2.100 vezes 81. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 0, 0, 1. 10, vai 1. 7, 1. Então, aqui, 170.100. 170.100. Mesmo resultado daqui de cima. E se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o mesmo valor, tá? 170.100. Tá? Então, aqui ele pediu duas. Qualquer uma dessas maneiras aqui que você calculasse, você teria que achar o mesmo resultado. Que propriedade que seria essa aqui? A associativa, tá? Ou seja, eu posso associar dois números, quaisquer, e depois multiplicar pelo terceiro, que o meu resultado sempre vai ser o mesmo. Agora, no número 4, ele pediu para escrever duas maneiras diferentes para a gente dar esse resultado aqui. Então, olha só, aqui eu tenho uma multiplicação por uma adição.
por uma soma. Então, o que eu faço? Eu aplico a distributiva. Pego esse 25 e vou ter que multiplicar por todo mundo que está aqui dentro. Então, 25 vezes 72. Aí, eu repito o sinal e multiplico pelo outro. 25 vezes 51. Ou eu poderia ter também o contrário. 25 vezes 51 mais 25 vezes 72. Ou eu posso também, a segunda maneira, né? É somar isso aqui. 72 mais 51. Aí você pode fazer a soma aqui do lado. 72 mais 51. 1 mais 2, 3. 5 com 2, 12. Então, aqui deu 123. Depois que eu somei, eu multiplico pelo 25. Vezes 25. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com o que foi? 11. 5 vezes 1, 5. 11, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui 5, 7, 10, 3. Então, 3.075. Vamos ver se a gente vai encontrar a mesma coisa aqui, né? Quando eu fizer essas duas multiplicações. Então, eu tenho aqui 25 vezes 72. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 7 vezes 5, 35. Fica o 5, vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, se for, 17. Então, aqui eu tenho 1.800. Então, só essa parte aqui deu 1.800. Agora, eu vou somar com o que der aqui. 51 vezes 25. Aqui, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 5, 7, 2, 1. Aqui, então, deu 1.275. Quando eu somo isso, esse 1.275... ao 1.800 que havia dado na outra multiplicação, eu tenho 5, 7, 3.075. Vejam que os resultados, tanto por essa maneira como por essa, foi o mesmo, tá? O mesmo, agora a gente vai fazer para esse aqui, ó. Primeiro, a primeira opção que eu tenho é fazer 32 vezes... Eu faço essa subtração aqui do ladinho, ó, 64 menos 48. 4, não dá para tirar 8, então eu vou pegar emprestado, aqui eu vou ficar 14 menos 8, que dá 6. 5 menos 4, 1. Então, eu vou ter 32 vezes 16. Vou resolver aqui do lado. 32 vezes 16. 6 vezes 2, 12. Fica o 2, vai 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2, 11, 5. Aqui eu vou ter 512, tá bom? E a outra opção seria fazer o quê? Multiplicar o de fora por todos que estão dentro. Aplicar a distributiva, né? Então, eu teria 32 vezes 64. E depois, repito o sinal que tá aqui. Menos 32 vezes 48, tá? Então, essa multiplicação aqui, já vou colocar o resultado, mas vocês deveriam ter armado aí, né? Só para não ficar muito longo o vídeo. Então, aqui vai dar 2.048, menos o que der aqui. Aqui dá 1.536. Quando eu fizer essa subtração, eu vou encontrar também 512, ou seja, o mesmo resultado que eu havia encontrado aqui. Então, aí, houve duas maneiras de resolver. Você vê qual que é mais confortável para você fazer. E, no caso, tem que lembrar sempre como ocorre a distributiva, tá? Agora, número 5, tá pedindo pra gente determinar o valor desse A aí. Qual tem que ser o valor do A para que essa minha igualdade seja correta, seja verdadeira? Então, eu tenho o A, que pode ser um número qualquer, natural, e eu multiplico ele por 27, e resulta em 27. Aí, vocês têm que pensar, que número que eu multiplico por 27 que tem como resultado 27? Vocês vão se lembrar do elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Sempre que eu multiplico um número por 1, o resultado continua sendo o próprio número. 1 vezes 27 é o próprio 27, tá? Agora, eu tenho 45, multiplico por um número, o A, e eu tenho 0. Que valor que eu multiplico o 45, eu vou ter o 0. Então, a gente não sabe que todo número vezes 0 é igual a 0. Então, o único número aqui pode ser o 0. Tá? Então, até se você fizer a tabuada do 45, ó, 45 vezes 0 é igual a 0. 45 vezes 1 é igual a
45. Daqui pra cá, esse número, resultado só vai aumentando. O único onde eu tenho resultado zero, quando eu faço 45 vezes zero. Todo número vezes zero é igual a zero, tá bom? Então, aí termina a parte da correção de hoje.